Olá, eu sou a professora Adriele e nessa aula de Química vamos estudar um assunto muito presente no nosso cotidiano, que é o pH. Hoje nós vamos investigar como algumas substâncias que podem ser encontradas facilmente em casa podem ser classificadas como ácidas, básicas ou neutras. E o mais interessante é que para fazer essa investigação a gente vai utilizar um material muito simples, que é o repolho roxo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como podemos descobrir se uma substância pode ser ácida, neutra ou básica utilizando um material do nosso dia a dia? Isso é o que nós vamos investigar hoje. Observem essas substâncias. Aqui eu tenho vinagre, suco de limão, água, aqui eu tenho bicarbonato de sódio dissolvido em água e aqui eu tenho sabão em pó dissolvido em água. Todas elas apresentam características diferentes, mas será então que a gente consegue definir quais são ácidas, quais são básicas ou quais delas possuem um comportamento próximo do neutro? Será que apenas observando a gente consegue fazer essa classificação? É isso que a gente vai investigar. Mas antes da gente ir para o experimento, eu gostaria que vocês fizessem algumas hipóteses comigo. Então pensem comigo. Quais delas vocês acreditam que vai ser ácidas? Anotem aí. Quais delas vocês acreditam que vai ser básica? E o que vocês acham que vai acontecer com essas substâncias quando ela entrar em contato com o nosso indicador natural? Então, anotem aí, nesse caso vocês estiverem com papel ou caneta, ou pense mentalmente mesmo o que vocês acham que vão acontecer. Agora, antes da gente partir para o nosso experimento, eu gostaria de comentar um pouco sobre o que é o pH então, né? O pH, ou potencial hidrogeniônico, ele é o que indica a acidez ou basicidade de uma solução aquosa, né? Então, o referencial dele é baseado de 0 a 14, sendo valores menores que 7 caracterizam o meio ácido, né? Valores perto do valor 7 caracteriza substâncias neutras e valores maiores que 7 caracteriza substâncias básicas ou também a gente pode falar substâncias alcalinas, né? Então, para isso é importante a gente conhecer o que é o pH então, né? Então, o pH é justamente isso. Ele vai determinar a acidez ou basicidade de substâncias aquosas. Outra coisa também, a gente precisa conhecer então o nosso indicador natural. Então aqui está o extrato do nosso repolho roxo, né? Que vai ser o nosso indicador. É ele que vai mostrar para nós se essas substâncias elas são ácidas, básicas ou neutras, né? Então como que eu preparei esse extrato? Eu peguei as folhas do repolho roxo, triturei juntamente com água, né? No liquidificador ou o que tiver para triturar, pode ser um mix também. Depois disso a gente coa e daí a gente obtém esse líquido aqui de coloração roxa. Esse extrato de repolho roxo, ele possui pigmentos que têm antocianinas. São essas antocianinas que mudam de coloração conforme o meio elas estão. Então, conforme eu adiciono substâncias nesse extrato de repolho roxo, ele vai mudando de coloração de acordo com o meio ali que tiver. Então, se as substâncias forem ácidas, elas vão ter um tom mais puxado para o avermelhado ou rosado, né? Neutro, ele vai permanecer nesse tom mais roxo, né? E substâncias que são básicas vão ter uma tonalidade mais puxada para o azul, esverdeado ali. Então, é essa classificação. Então, a gente vai fazer o experimento e conforme a gente observa essas cores, a gente vai definir se essa substância, então, ela é ácida, básica ou neutra, conforme a coloração que a gente for atingindo, né? Lembrando, então, que rosado e avermelhado caracterizam um meio ácido. Quando ele não tende a mudar de cor é porque está no meio neutro. E se ficar azul ou esverdeado, é porque tá no meio básico, né?
Então, para isso, a gente vai iniciar então os nossos experimentos. Aqui eu tenho outros copinhos transparentes, neles eu vou colocar uma certa quantidade então do nosso indicador natural aqui. Então, vou colocar um tanto em cada um deles. Então, aqui, o primeiro, eu vou estar misturando o vinagre com o nosso indicador. Olha lá, se vocês perceberem, ó, ele ficou num tom mais avermelhado ou rosado, né? Então, isso indica o quê? Indica que o vinagre, ele é uma substância ácida, devido à coloração que ele obteve. Então, agora, eu vou fazer o mesmo com o suco de limão. O suco de limão também teve a mesma característica do vinagre, ou seja, comprovando que essas duas substâncias, elas são de caráter ácido. Agora eu vou colocar a água juntamente com o meu repolho roxo, meu extrato, né? Ó, percebam que apenas só clareou, mas não mudou de cor, indicando o quê? Indicando que a nossa água, ela está no meio neutro, ou próximo de neutro, né? Ali. Agora aqui eu vou dar uma misturadinha novamente. E aqui eu tenho o nosso bicarbonato de sódio. E agora eu vou fazer o teste com o nosso indicador. Olha só a diferença. Então, aqui a gente obteve uma coloração mais avermelhada, né, rosada, e aqui a gente teve uma coloração azul. Agora, eu vou fazer o mesmo com o nosso sabão em pó dissolvido em água. Também vou adicionar ele aqui. Olha só, percebam que ficou o quê? Esverdeado, né? Então, todos eles mostram e caracteriza a acidez ou basicidade dessas substâncias. Então, aqui indica que o nosso vinagre, o nosso suco de limão possuem caráter ácido. Aqui indica então que a nossa água ela está num campo neutro. E aqui eu tenho esses dois elementos que são o bicarbonato de sódio e o sabão em pó, que eles são básicos ou alcalinos, né? Então, sim, é possível a gente poder classificar substâncias com um indicador natural, onde a gente pode fazer justamente em casa mesmo, então não tem uma necessidade de fazer no laboratório. Então isso mostra que a química ela está presente no nosso dia a dia e a gente consegue sim fazer experimentos e muito mais em casa. Então aqui a gente consegue classificar esses elementos apenas observando a sua coloração. Lembrando que esse experimento ele é de caráter qualitativo. Então, se a gente quer algo mais profundo com valores, por exemplo, o suco de limão ele está com um pH 4,7, por exemplo, ou o nosso sabão em pó tem um pH de 10,8. Então, se a gente quer números mais exatos, a gente pode estar utilizando aí o papel universal, né, o papel indicador universal, ou então o pHmetro, né, que é o aparelho que mede a acidez ou basicidade de soluções aquosas. Mas, para fazer em casa, a gente pode fazer no caráter qualitativo, apenas observando a mudança de coloração. Relembrando, então, que isso só é possível porque o repolho, ele possui as antocianinas, que são pigmentos que mudam de coloração conforme o meio em que ela se encontra ali, né? Então, com base nisso, a gente consegue fazer experimentos em casa, ó, e aprender sobre o pH. Lembrando, então, que pH é o potencial hidrogeniônico, que classifica, né, ou indica a acidez ou basicidade das substâncias. Então, a química, ela está presente em tudo que a gente
convive, no nosso dia a dia, ela está presente em tudo. Não só na questão dos alimentos, mas também na indústria farmacêutica, na agricultura, na qualidade da água também, né? Se a gente quer determinar se essa água ela está num caráter mais neutro ou se essa água está mais alcalina, né? Tudo isso a gente consegue determinar utilizando conceitos químicos. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.